Bom, então esse daqui é o nosso trabalho de hoje, né? Avaliação do potencial tóxico e genotóxico de lixiviados de aterros sanitários por meio de bioensaios. Eu sou a Karina Ferraz Marcos, aqui para a disciplina do professor Klaus. Bom, esse daqui é um pequeno recorte, né, da parte inicial ali do artigo. Bom, em resumo, né, o que ele traz? Os lixiviados de aterros sanitários são os efluentes líquidos com elevadas concentrações de compostos químicos que podem causar grave poluição ambiental. Aqui no sul de Santa Catarina foi instalado um aterro sanitário que utiliza um sistema de lagoas anaeróbias facultativas para tratar o seu chorume, né? O chorume ele é um líquido tóxico. Ele é o líquido, na verdade, que vem da decomposição do lixo, né? Dependendo do tipo de lixo, esse líquido pode ser tóxico, né? O presente trabalho examinou o potencial tóxico e genotóxico de lixiviados de aterros sanitários não tratados e tratado por meio dos bioensaios. Foram determinadas as propriedades químicas, tóxicas, genotóxicas e mutagênicas do lixiviado tratado e também do não tratado. O exame das propriedades químicas mostrou uma diminuição acentuada nos parâmetros após o tratamento, bem como na toxicidade para todos os organismos testados. Os resultados demonstraram que ambos os lixiviados apresentaram genotoxicidade em todos os organismos, indicando a persistência de substâncias genotóxicas mesmo após o tratamento. E houve ali uma diminuição significativa das células micronucleadas em G. brasiliensis, que foi exposto ao lixiviado tratado em comparação ao não tratado. Bom, então aqui, como introdução, né, ele traz que a grande produção dos resíduos sólidos, né, e também os orgânicos, é claro, representam um grande problema na gestão do manejo desses resíduos urbanos. O acúmulo leva à geração de lixiviados de aterro, que são os efluentes líquidos, caracterizados por elevadas concentrações de compostos orgânicos e inorgânicos, que são gerados pela precipitação e penetração da água na massa de resíduos nos processos ali de biodegradação. Uma vez que esses lixiviados podem migrar distâncias superiores a 100 metros do aterro, pode levar à poluição dos aquíferos, bem como das águas superficiais, rios, lagos e outros corpos de água, né? Como a gente vê aqui, a grande quantidade de lixo, né? E esse líquido preto aqui é o chorume, que é o líquido que sai ali da decomposição do lixo. Bom, a ocorrência e concentração de compostos orgânicos e inorgânicos, como metais pesados e outras substâncias químicas nesses lixiviados de aterros sanitários, podem ter efeitos deletérios sobre os organismos como resultado do seu potencial tóxico e genotóxicos. Tais propriedades destes e outros compostos presentes nos lixiviados podem ser agravadas pela bioacumulação ao longo da cadeia alimentar. A composição química dos lixiviados pode variar enormemente entre aterros, dificultando a avaliação do potencial tóxico e tratamento. O potencial tóxico de vários lixiviados foi examinado anteriormente e foram realizados testes de letalidade aguda ou imobilização, utilizando bioindicadores clássicos, né, como a Vibrio fischeri, que está aqui, Daphnia similis, que está aqui, Artemia salina e o Danielhério, que é este aqui, tá? Para determinar a toxicidade de lixiviados de um antigo aterro de resíduos sólidos. Bom, então como é que foi feito aqui a análise e coleta, né? Ele vai trazer aqui uma explicação. Eu fiz assim um resumão de como que foi feito este trabalho, né? Então, a coleta e análise química dos lixiviados. Amostras de 5 litros de lixiviados foram coletadas de um coletor de resíduos sólidos no aterro sanitário aqui numa cidade do sul de Santa Catarina, antes e depois do tratamento. As propriedades químicas de ambos os lixiviados foram determinadas no IPAT, Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da UNESCO, e depois de concluídos os resultados de ambos os lixiviados foram comparados aos níveis máximos permitidos pela legislação aqui de Santa Catarina. Como que foi feito aqui o ensaio da toxicidade, né? Os testes aqui de toxicidade. Bom, aqui na Demagna foram utilizados 10 organismos, né, jovens, em torno de 24 horas de idade, né, um dia, foram expostos a 25 ml lixiviados nas concentrações de 6,25,
12,5%, 25%, 50% e 100%. Os controles foram preparados com água usada para diluição. Após 48 horas de exposição, o número de organismos imóveis foi observado e anotado, considerando aqueles que não conseguiram se mover durante 20 segundos de observação. No final da exposição, a concentração eficaz de 10% foi calculada, representando a maior concentração de lixiviado que imobiliza 10% ou menos dos organismos no período de 48 horas. Aqui com o Artemia-SP foi utilizada uma solução de água salgada, né? Foi preparada ali com sal marinho sintético e utilizado como meio de incubação para os cistos de Artemia-SP. Indivíduos jovens foram expostos em placas multipostos com 2 ml de cada concentração e um meio de controle de 0%, cada um em 4 repetições. Todas as diluições tiveram sua salinidade corrigida para a mesma do meio de incubação, com a adição direta de sal marinho sintético. Após 24 horas de exposição, o número de organismos mortos foi observado e anotado. Aqui, no ensaio da toxicidade subaguda de acepa, os indivíduos foram obtidos de uma fonte comercial e expostos a 60 ml dos lixiviados diluídos em água mineral comercial em concentrações de 0, 20, 40, 60, 80 e 100% em tubos Falcon em temperatura ambiente por 7 dias e no escuro. Aqui, perdão, tem um errinho de digitação. As amostras dos lixiviados foram substituídas diariamente. No final do período de exposição, o comprimento da raiz mais longa de cada tubo foi medido e a concentração efetiva média CE50 e a concentração efetiva de 10% CE10 foram determinados por regressão sinoidal não linear, aplicando o modelo matemático de Boltzmann. A inibição relativa do crescimento radicular também foi calculada e expressa como uma porcentagem. O ensaio aqui de acepa. Ensaios de genotoxicidade e mutagênese. A cepa foi exposta aos lixiviados por 7 dias nas mesmas condições do ensaio da toxicidade subaguda descrito ali anteriormente. Os núcleos foram analisados em solução detergente com alta concentração de sal. Em seguida, foram colocados em um aparelho de eletroforese horizontal e expostos a tampão alcalino. Depois de mais alguns procedimentos, ali, né, ele fala ali de vários procedimentos, então os núcleos corados foram classificados em 5 níveis de dano ao DNA para determinar o índice de dano ao DNA, DI, definido como a soma do número de células em cada categoria. A frequência do dano no DNA, DF, é definida como o número de células danificadas. Alguns indivíduos jovens, né, de brasilienses, aquele peixinho, com comprimento entre 2 e 10 centímetros e peso entre 5 e 35 gramas, foram mantidos em um aquário de vidro contendo água doce sob constante aeração, né, na quantidade de um peixe a cada 5 litros de água. Com também períodos, né, de claro e escuro de 12 horas, aqui o fotoperíodo. Os peixes eram alimentados diariamente, né, com ração para peixes tropicais. Após 7 dias, os animais foram divididos aleatoriamente em grupos de 6 indivíduos e expostos aos lixiviados por um período de 2 horas. Água mineral foi utilizada, né, ali no grupo controle. Concentrações de 25% ou acima não foram utilizadas, uma vez que todos os indivíduos expostos ao lixiviado não tratado morreram em 2 horas. Com o lixiviado tratado, os indivíduos sobreviveram à exposição por 2 horas, mesmo na concentração de 100%. Após a exposição, uma amostra de sangue periférico foi coletada da aorta dorsal e o animal foi rapidamente sacrificado. As brânquias foram então removidas e utilizadas para as análises. As amostras de sangue periférico e o tecido branquial foram submetidas ao ensaio Cometa. Testes de micronúcleo do G brasiliensis. Então, os indivíduos jovens, né, foram expostos à mesma concentração dos lixiviados como no ensaio Cometa por 24 horas. Após a exposição, foram retiradas amostras do sangue periférico da aorta dorsal desses indivíduos e espalhado em lâminas de microscópio. Em seguida, as lâminas foram fixadas com metanol
e lavado com água destilada e corado com ginsa 5%. Um total de 2.000 células foram analisadas por lâmina, identificando a presença de células micronucleadas e aberrações de núcleos. Então, aqui a nossa análise estatística, os resultados dos ensaios de toxicidade subaguda, cometa e micronúcleo, foram submetidos à análise de variância ANOVA, complementada pelo SNK e testes post-hoc Bonferroni. Essas análises foram realizadas utilizando o software GrandPad Prism 5.0, assumindo um nível de significância de P menor que 0,05, sendo os resultados expressos como média mais ou menos dp. Os resultados de ensaios de toxicidade aguda foram analisados por modelos matemáticos conforme descrito acima e expressos como média. Bom, então aqui como os resultados, né? Análise química dos lixiviados. O lixiviado não tratado apresentou teores de ferro e manganês acima dos níveis máximos permitidos pela legislação ambiental de Santa Catarina, sendo os demais parâmetros em níveis considerados aceitáveis ou abaixo do limite de detecção do ensaio. Após o tratamento, os valores de substâncias orgânicas reduziram. O ensaio de toxicidade, né? Aqui, para a Demagna, ambos os lixiviados provaram ser tóxicos após 48 horas. Para a Artemia SP, ambos os lixiviados mostraram algum grau de letalidade para os organismos expostos, embora em concentrações diferentes. E para a cepa, o lixiviado não tratado causou uma inibição significativa do crescimento em acepa a partir da concentração de 40%, evento que não foi observado com o lixiviado tratado, para o qual nenhuma das concentrações testadas retornaram um resultado significativo. Ensaio de genotoxicidade mutagene. Para a cepa aqui, né, ambos os lixiviados causaram danos ao DNA e das células meristêmicas das raízes de acepa. Para os G brasilienses, ambos os lixiviados causaram danos ao DNA das células do sangue periférico. No tecido branquial, todas as concentrações do lixiviado não tratado testado causou um aumento, né, nos valores de DI e DF em relação ao grupo controle. O teste de micronúcleo do G brasilienses, então, o lixiviado não tratado provocou um aumento significativo do número de células micronucleadas em indivíduos expostos de G brasilienses, quando comparado ao grupo controle. O número de células com aberrações nucleadas aumentou significativamente na concentração 12,5%. Na análise do lixiviado tratado, esse aumento foi observado apenas na concentração de 6,25%. Então, aqui como conclusão, né, o tratamento dos lixiviados de aterros de resíduos sólidos por biodegradação em lagoas anaeróbias facultativas mostrou-se eficaz na diminuição dos níveis de DQO e DBO e metais pesados. Antes do tratamento, o lixiviado foi caracterizado como atóxico pelo ensaio de Demagna, pois sua CE10 estava acima do valor mínimo permitido pela legislação ambiental do estado de Santa Catarina e tóxico para Artemia SP e a cepa. Foi observada a redução na intensidade dos seus efeitos tóxicos após o tratamento para todos os bioindicadores utilizados. Quando a sensibilidade dos bioindicadores utilizadas foi comparada, Demagno foi considerado um organismo mais sensível, enquanto Artemia SP foi o menos sensível. Na análise dos efeitos genotóxicos realizada pelo ensaio Cometa, os dois lixiviados apresentaram resultados semelhantes para ambos os organismos testados, sugerindo que, mesmo após o tratamento, o lixiviado deve conter compostos genotóxicos que não foram observados aqui neste estudo. G brasiliensis foi identificado como o modelo mais sensível para os testes de genotoxicidade, enquanto os resultados mais consistentes foram obtidos com a análise do tecido branquial. O teste de micronúcleo no sangue periférico de G brasiliensis mostrou que o lixiviado não tratado exerceu efeitos mutagênicos diferentemente do lixiviado tratado, sugerindo que a redução da toxicidade parece ser importante na mutagênese, mesmo quando a genotoxicidade não sofreu redução, possibilitando as células para reparar danos do DNA com mais eficiência. Então é isso aí, muito obrigada pela atenção.